Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais uma TCC de Ciência e Natureza, hoje com foco na recuperação e aprofundamento. Eu queria começar agradecendo a dirigente, Marli, que tem sempre apoiado aqui a nós no Núcleo Pedagógico, ao diretor do Núcleo Jefferson, que tem também acompanhado, dando suporte aqui nessa ação de formação. Agradecer as meninas aí que estão no chat, interagindo com vocês. E ao Evandro, que hoje está conosco também, Ciências da Natureza, Oi, e gente. auxiliando com seus conhecimentos tecnológicos, não, Evandro? É isso aí, Fabi. Oi, pessoal. Olá, professor de Ciência da Natureza. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Que eu já falei várias vezes que eu adoro essa equipe, os professores dessa área. E não, eu realmente quero dizer isso porque eu adoro fazer a discussão com vocês no chat. Adoro participar quando vocês participam, porque vocês trazem ideias super legais. Então é muito legal estar aqui nesse momento de estudo, de discussão, certo? Sobre o programa de recuperação e aprofundamento, em que a gente vai trazer essa ideia, esse programa para a nossa área de ciências da natureza, certo? Ciências, biologia, química e física. Ok, professores? Então, que tenhamos hoje um excelente dia de formação e vamos seguir com a nossa formação de hoje. Fabi, é com você. É isso mesmo, Evandro. Esses professores aí são shows. Sempre que nós precisamos deles, eles estão aí presentes. Mas então vamos lá dar continuidade. Então nós temos aí a equipe, né? Eu, Ciências e Biologia, e o Evandro de Física e Química, da área da Ciência da Natureza. E aí nós temos aí, deixamos aí nosso contato, se vocês acharem, precisarem, nós temos aí o e-mail e o telefone, ok? Bora lá. E agora a gente vem com uma frase para dar início à nossa formação, uma frase motivacional e para que ele possa incentivar o nosso período aí, nossos professores a seguir na nossa luta pela aprendizagem de qualidade dos nossos estudantes, certo? A frase de Paulo Freire é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática, certo? Então, o discurso tem que estar alinhado com a prática. É aquela velha história de que você não faz teoria sem prática e não faz prática sem teoria. Então a gente precisa cada vez mais estreitar os laços desses dois é, ramos, dessas duas vertentes. Prática e teoria têm que andar juntos. Verdade, Evandro. E é o que foi dito, né, na TPC passada, acho que até mesmo por você, né, que nós temos lá, há muito tempo, nós temos trazido os teóricos, temos estudado eles, temos dado exemplos, né, e acho que hoje, né, nós estamos vivendo um momento onde nós podemos colocar em prática toda essa teoria que nós trabalhamos, né. É isso mesmo. Bom, a nossa pauta de hoje, então, nós temos aí a apresentação, né? Nós trouxemos uma leitura de leite para vocês, a indicação literária, os objetivos dessa formação, desse estudo de hoje, trouxemos os pilares que permeiam aí a nossa recuperação e aprofundamento, quais recursos didáticos nós temos em mão que nós possamos estar utilizando, né, para esse momento. Vamos retomar, né, alguns conceitos ou relembrar alguns conceitos sobre habilidades essenciais e habilidades suportes. Falar um pouquinho do que é essa recuperação, né, o que significa recuperar. Trouxemos também para vocês um plano de aula de ciências e física, né, para a gente estar trabalhando um pouquinho esse plano de aula nessa recuperação e aprendizagem. Bom, a nossa leitura de leite é uma leitura que eu gosto particularmente, né, e aí eu trouxe para vocês um livro do autor Max Lucado, ele já é bem antigo, da editora Thomas Nelson Brasil.
Essa obra ela é baseada na história de Davi e Golias, quando o jovem hebreu vence o gigante filisteu em uma batalha. Apesar de distante, esse relato bíblico tem muito a ensinar. Afinal, todos temos um Golias em nossas vidas. Bom, eu vou ler um trechinho dele aqui. O subtítulo é O Máximo da Arrogância. Você pode subir muito para seu próprio bem. É possível subir alto demais e ficar alto demais e alcançar alto demais. Fique muito tempo em altitudes e dois dos seus sentidos vão sofrer. Você perde a audição. É difícil ouvir as pessoas quando você está mais alto que elas. Você pode subir muito para o seu próprio bem, mas as vozes ficarão distantes. As frases parecem abafadas e quando você está lá em cima, sua vista embaça. É difícil focalizar as pessoas quando você está muito acima delas. Elas parecem tão pequenas, pequenos vultos em seu rosto, mal consegue distinguir uma das outras. Todas parecem iguais. Você não as ouve, você não as vê. Você está acima delas. Exatamente aí que Davi está. Ele nunca esteve mais alto. A onda de seu sucesso chega ao auge quando ele tem 50 anos e Israel está expandindo. Nunca se esteve tão alto ao mesmo tempo, nunca se esteve mais forte. Davi chega ao ponto mais alto da sua vida, na posição mais alta do reino, onde o lugar mais importante da cidade, no terraço da vista de Jerusalém. Ele deveria estar com seus homens na batalha, com um pé no cavalo e o outro no calçado dos seus inimigos. Mas ele estava em casa. Ele não estava lá. E aí esse livro fala um pouquinho, né? Eu gosto de coisas que me trazem próximo da ciência e, ao mesmo tempo, me trabalha a espiritualidade e que elas se conversam. Então, é uma leitura que eu gosto, né? E fala um pouquinho dessa questão da história da vida de Davi e com a ciência e traz um pouquinho para a nossa vivência. E fica aí a dica para vocês, tá bom? Quem gostar, quiser um pouquinho mais dessa história, é só ir lá e dar uma lidinha no livro. Agora é com você, Evandro. Muito bom, Fabi. Então, gente, depois dessa leitura deleite maravilhosa que a Fabi trouxe, eu venho trazer a indicação literária, que é basicamente a indicação literária do livro História em Quadrinhos na Educação, do Dr. Fábio... Eu sempre erro esse nome, gente. Do Dr. Fábio Paiva, também é um trava-línguas o nome dele, né? O doutor Fábio Paiva, acertei agora. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Pernambuco e ele é graduado em geografia pela Unesp. E ele traz várias ideias de como se trabalhar histórias em quadrinhos na educação, relatos da prática de trabalhar histórias em quadrinhos na educação, principalmente na disciplina de geografia que é dele, mas não apenas em geografia. Ele vem trazendo vários relatos de como se trabalhar, exemplos de formas que foram trabalhadas, histórias em quadrinhos que foram utilizadas e dando ideias de como utilizar essa ferramenta, certo? É um excelente livro, principalmente agora que a gente está tentando buscar estratégias diferenciadas para os nossos estudantes em período de recuperação, certo? O doutor Fábio Paiva, ele também deu um curso em 2017 pela Universidade Federal de Pernambuco, que sobre História em Quadrinhos da Educação também, um curso na modalidade EAD, que foi um curso muito bom, e eu recomendo muito esse livro para que vocês possam trabalhar. E eu só para me exibir um pouquinho, eu tenho até o autógrafo dele aqui no livro. Eu tinha que me exibir, gente. Desculpa aí, mas como que serve para isso? Enfim, gente, Fabi, vamos seguir com a nossa TPC. Beleza, Evandro. Exibido. Os objetivos de hoje, gente, vão ser 3 objetivos, basicamente. A gente vai revisitar os conceitos de habilidades essenciais e habilidades de suporte, aprofundar o conhecimento sobre recuperação. Também vamos retomar um pouquinho sobre a ideia de metodologias ativas e sala de aula invertida,
E apresentar planos de aula para recuperação e aprofundamento pensando nas metodologias ativas. A gente veio com os planos de aulas de ciências e física com a mentalidade das metodologias ativas que nós já trabalhamos com vocês em ATPCs anteriores. Tudo bem? Pensamos desses dois componentes justamente porque a gente trabalhou os outros dois componentes nas outras ATPCs. Trabalhamos química com gamificação e trabalhamos biologia em sala de aula invertida. Agora trazemos os outros dois componentes novamente com metodologias ativas. Certo? Próximo, Fabi? É com você. Bom, Evandro, então vamos começar, né? Já que nós vamos falar sobre recuperação e aprendizagem, acho que é interessante nós pontuarmos os pilares, né, que permeiam essa recuperação e aprendizagem, né, a base disso, né. Então, nós temos lá recuperação, aprofundamento e aprendizagem. Para dar suporte a isso, nós temos os recursos didáticos, que eles chegam para a escola tanto impresso quanto digital, né? Nós trouxemos aí, disponibilizamos nas ATPCs aí o endereço aonde nós podemos encontrar esses materiais digitais, né? Lá no Currículo Paulista. Nós temos também outra base, a formação. Essa formação que é dada aos professores, né, focada no uso desses materiais que chegam impresso e digitais e nas avaliações. Lembrando que essa formação dada aos professores é um preparo para aquilo que ele ainda vai vivenciar, né? Acho que é muito importante também isso, né? O professor ainda vai vivenciar essa recuperação e aprofundamento e ele está sendo formado para isso. Nós temos também a tecnologia do Centro de Mídias, né? Que ela vem apoiar os professores, né? Com aulas, né, não só direcionada à recuperação e aprofundamento, mas aulas que o professor pode estar utilizando com os seus alunos, né, até mesmo como uma metodologia, né, que nós abordamos e vamos falar um pouquinho, de sala de aula invertida. O aluno ele pode ter acesso àquele conteúdo pelo centro de mídias e depois fazer a discussão com o professor. Nós temos também esse acompanhamento, né, que ele tem como foco não deixar ninguém para trás. Esse acompanhamento que é feito pela diretoria de ensino, esse acompanhamento que é feito pelos coordenadores, professores, esse acompanhamento que é feito pela SEDUC, né? Sempre com aquele olhar de maneira nenhuma nós vamos deixar alguém para trás, nós vamos sempre estar buscando aquele que está um pouquinho mais atrás, aquele que em algum momento não conseguiu dar continuidade. Nós temos as avaliações, né, que é diagnóstica e formativas, que têm aí chegado aí nas escolas, que são as APs, são as ADs, né, a de entrada, e o currículo, que tem o foco nas habilidades essenciais que nós trouxemos hoje aqui para vocês, e que onde essas habilidades essenciais são disponibilizadas bimestralmente, né, pelo mesmo site, endereço, onde se encontram os recursos didáticos, no currículo www.currículo Paulista. Esse endereço já foi disponibilizado também para vocês. Então, nós temos a recuperação e aprofundamento, só que nós também temos a base, né, para que essa recuperação e aprofundamento, ela possa acontecer, né? O professor, ele tem todo esse suporte para estar acompanhando, para estar dando continuidade com seus alunos nessa recuperação e aprofundamento. E aí eu vou agora passar para o Evandro, para ele falar um pouquinho sobre esses recursos didáticos. Os recursos didáticos do Programa de Recuperação e Aprofundamento estão pautados tanto no Currículo Paulista do Ensino Fundamental como do Ensino Médio, certo? Sabemos que o Currículo do Ensino Médio, ele vai começar a sua implementação a partir de 2021, porém os materiais Aprender Sempre, que são os materiais que servem como base para o Programa de Recuperação e Aprofundamento, já são pautados nas habilidades do Currículo Paulista, tudo bem? Além do Aprender Sempre do Currículo Paulista, nós temos o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, da EFAP. Lá você tem diversos cursos e diversos materiais que te auxiliam tanto a construir a sua sequência didática, as suas aulas, as suas atividades online,
como materiais para estudo próprio sobre a recuperação e aprofundamento. Tudo bem? Para que você, caso você queira uma formação um pouco mais aprofundada e um pouco mais específica, você tem aí os materiais do AVA da EFAP. E claro, nós temos o centro de mídias, que, como a Fabi falou, pode ser utilizado as aulas do centro de mídias. Pode ser utilizado as aulas do centro de mídias para o programa, para uma sala de aula, para uma atividade sala de aula invertida, como também você tem lá os canais de formação dos professores, que trazem diversas informações para você poder trabalhar a recuperação com os estudantes. Tudo bem, gente? Então, esses são os recursos didáticos que nós temos para trabalhar, que nós utilizamos para montar nossas atividades. O material vai estar disponível no blog do Núcleo Pedagógico. Acessando ele, cada uma dessas imagens vai ter lá o seu link que vai levar para o local do material específico, certo? E, Fabi, acho que está na hora deles discutirem um pouquinho sobre o assunto, não? Isso mesmo, Evandro, já falamos bastante, né? Agora vamos colocar eles aí para falar também. Então, falamos aí então dos pilares, né, que traz a recuperação e aprofundamento, né, e toda essa base que permeia essa ação. Falamos desses materiais, né, que o Evandro trouxe para nós. Então, vamos falar um pouquinho, vamos revisitar, né, esse conceito. Revisitar porque nós já falamos algumas vezes aqui, né, em outras ATPCs, mas acho que nunca é demais, né? O que vocês entendem sobre habilidade de suporte, sobre habilidades essenciais? O que vocês trazem de conhecimento sobre esses dois assuntos? Eu queria que vocês compartilhassem aí no chat o que vocês trazem, né, de conceito. Habilidade de suporte, habilidades essenciais. Quem vem primeiro? Eu primeiro trago habilidades essenciais para o meu aluno, depois eu trago a suporte. Não, eu trago a suporte, depois essenciais. Como que eu trabalho essas duas habilidades no momento de montar a minha aula, no momento de pensar lá na minha recuperação-aprendizagem? Agora é com vocês, gente. Coloquem aí no chat essa questão. 5 minutinhos para vocês, gente.
Legal, Evandro. Boas contribuições, bem interessante. É isso aí, o pessoal está entendendo realmente do assunto. Que legal. Então, a habilidade de suporte é isso mesmo que eles colocaram. Consiste na habilidade que deve ser retomada de anos anteriores, né? Dos conhecimentos que eles teriam que ter para poder desenvolver a habilidade essencial, que é a habilidade que o aluno deve aprender para garantir a trajetória para o próximo ano série, né? Habilidades do ano corrente, né? Como vamos ver assim, então, vamos dar um exemplo, né, de como nós podemos trabalhar. Nós entendemos o conceito, vocês colocaram aí muito bem. Agora vamos entender, vamos pensar num exemplo. Então aqui, ó, o exemplo de habilidade de suporte de ciências. Identificar as misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. E a habilidade essencial, classificar como homogênea ou heterogênea, mistura de dois ou mais materiais. Então, para que o meu aluno consiga desenvolver essa habilidade essencial, ele precisa ter em algum momento desenvolvido a habilidade de suporte. E interessante é o quê? A habilidade de suporte não necessariamente ela é do 5º ano. A habilidade de suporte que nós temos aqui, ela é encontrada no 4º ano. Né? Lembrando que nós temos essa questão dessa mudança do currículo, onde os conteúdos, né, os objetos de conhecimento, eles foram expandidos, né, eles foram espalhados do 9º ao 1º ano. Então, essa habilidade, suporte, ela é encontrada lá, ela é desenvolvida lá no 4º ano de ciências, lá no 4º ano lá no 4º ano dos anos iniciais. E aí, um exemplo de habilidade de suporte essencial de biologia. Então, nós temos aqui a habilidade essencial que o aluno tem que desenvolver naquele ano corrente. Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Isso é o que ele tem que aprender nesse ano. Mas para que ele desenvolva essa habilidade esse ano, ele precisa ter desenvolvido a habilidade de suporte, que é identificar a organização básica da tela por meio de imagens impressas e digitais. E essa habilidade de suporte é encontrada lá no 6º ano. Tá? Essa habilidade é lá do 6º ano. Então, é importante nós termos em mente a habilidade que vai ser desenvolvida nesse ano e a habilidade de suporte, que é os conhecimentos prévios que ele precisa ter para desenvolver a habilidade daquele ano. Ok? Bom, agora, tendo um pouco mais claro, né, e trazendo para vocês exemplos, eu vou passar agora para o Evandro, para ele falar um pouquinho. Então, gente, vocês podem ter visto aí que as habilidades de suportes, elas não apenas não são do ano anterior, não são pré-requisitos, certo? Não são do ano anterior, podem ser de 5 anos atrás, de 5 ciclos atrás, certo? Anos séries. Além disso, elas também são interdisciplinares. Vocês viram aí que a habilidade suporte para a habilidade essencial de biologia era, na verdade, de ciências. E isso vai acontecer com todos os componentes da natureza. Vou trazer aqui os exemplos de habilidade suporte e essencial de química e física para vocês. Agora, nosso exemplo vai para a química. Nossa habilidade suporte é a EF06-604, ou seja, é uma habilidade de ciências do 6º ano, que é associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Essa é uma habilidade de suporte para que a gente possa desenvolver a habilidade essencial da 2ª série do ensino médio, que é fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância e a partir da análise de suas propriedades, certo? E o mesmo nós vemos aqui em física. Em física nós temos como habilidade de suporte uma habilidade do 7º ano de ciências, que é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica
em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com processos de propagação térmica. Nossa habilidade essencial, que está sendo apoiada pela habilidade de suporte e a habilidade segunda série do ensino médio, explicar fenômenos térmicos cotidianos com base nos conceitos de calor específico, capacidade térmica e identificar a ocorrência de condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos. Então, nós vemos assim as habilidades suportes e habilidades essenciais de física, química, biologia e ciências, e vemos como essas habilidades estão interligadas. Então, gente, vendo as habilidades essenciais, a habilidade de suporte, a gente está falando delas porque a gente quer trabalhar recuperação e aprofundamento. Para trabalhar recuperação e aprofundamento, a gente tem que fazer uma reflexão. Como a gente pode garantir a recuperação dos nossos estudantes, considerando todo esse momento que a gente está passando, considerando as dificuldades que a gente enfrenta, as dificuldades que eu estou batendo toda hora minha mão no microfone, as dificuldades que os nossos estudantes têm, as habilidades de suporte que eles precisam desenvolver, como eu posso garantir a recuperação dos nossos estudantes? Nós vamos aí dar 5 minutinhos para vocês discutirem no chat entre os colegas, certo? Os moderadores, que no caso somos nós mesmos, estamos aí discutindo junto com vocês no chat e já já a gente volta para a nossa formação. 5 minutinhos, eu bati de novo no microfone. 5 minutinhos, até já, gente.
Pessoal, muito legal. A gente sabe que, assim, formação, para ela realmente acontecer, ela precisa da interação entre as pessoas, da troca de ideias. É por esse motivo que a gente sempre separa esse momento para discussão, mesmo que a discussão seja entre nós no chat do YouTube. Tudo bem, professores? E é muito legal as contribuições de vocês, as intervenções um na fala do outro, e isso torna a nossa formação muito mais rica e agradecemos muito. Agora, nós vamos falar um pouco sobre recuperação. O que os teóricos trazem para nós sobre recuperação? Por que a gente está tão focado nessa ideia de recuperação? Nós, na verdade, queremos que a aprendizagem seja significativa do nosso estudante. E se ele não conseguir desenvolver as habilidades, a gente vai tentar novamente. É claro que nós sabemos que nós temos aí um período de distanciamento social que atrapalhou muito todo o processo. Então, parte da busca ativa que vocês estão fazendo fazem parte do processo de recuperação, certo? Mas a gente tem que ter algumas ideias em mente. Uma delas é a recuperação, ela tem que ser encarada como uma nova oportunidade de aprender. E a escola tem a obrigação de oferecer. Isso é garantido pela LDB, pela legislação estadual, pela legislação federal. Ponto. É nossa obrigação oferecer. E a gente tem que parar de tratar a recuperação como uma punição para o estudante que não fez algo. Eu sei, professor, que nesse período que os estudantes estão mais distantes, muitos não fizeram as atividades e acaba até incomodando a gente quando eles aparecem agora querendo a recuperação, tendo a recuperação para poder recuperar o que ele não fez no ano inteiro, mas é um direito dele, e se pensarmos, é uma forma da gente conseguir esse aluno de volta, esse estudante de volta para a escola, recuperar a aprendizagem dele para que a gente forme um cidadão autônomo. Mas outra coisa que vale a pena apontar é que o problema que para a recuperação funcionar, ela não deve se limitar à avaliação, porque senão o docente vai ser pego de surpresa. O docente deve estar atento durante todo o semestre aos alunos que aparentemente não terão um bom desempenho e se antecipar. Ou seja, nós sabemos os estudantes que estão fazendo as atividades. Nós sabemos os estudantes que estão conseguindo desenvolver as habilidades. Isso considerando todos os registros que nós temos nesse período. Se nós já sabemos esses estudantes, nós podemos ficar de olho nos que não estão realizando as atividades e preparar já a recuperação para eles, com foco neles, certo? Já que os outros já estão desenvolvendo essas habilidades. Aqui vem algumas questões para você, professor, refletir sobre todo o processo que leva até a recuperação. 1. Quais expectativas de aprendizagens levantadas no início do ano que, ao não serem correspondidas, justificam encaminhar o aluno para a recuperação paralela? O que eu esperava desse aluno? Certo? Novamente, nós temos esse período de distanciamento. O que eu esperava dele? Que ele fizesse as atividades? Isso já é o suficiente para eu encaminhar ele para a recuperação? Essa reflexão é você que irá fazer, professor. É você, junto com a equipe escolar, que irá fazer toda essa reflexão. 2. Quais instrumentos de acompanhamento podemos criar para identificar e analisar os conteúdos que os estudantes apresentam mais dificuldades? Então, novamente, os registros são muito importantes. A gente tem que acompanhar. Lembra lá do que a Fabi falou logo no começo. A gente tem que acompanhar para não deixar ninguém para trás. Então, a gente acompanha e assim a gente consegue saber qual aluno, qual estudante nós iremos aplicar a recuperação para que possa desenvolver as habilidades dele. 3. Quais as formas de avaliação foram ou podem ser aplicadas durante o bimestre, a fim de diagnosticar as dificuldades? Novamente, quais as atividades que eu propus para o meu estudante e o que eu obtive de volta? Essas atividades poderiam ter sido diferenciadas? Novamente, é uma reflexão a ser adotada, professor. 4. Quais estratégias já adotadas pelos docentes foram eficazes e em quais eles precisam investir mais? Aqui a gente vai ver quais foram as estratégias que nós utilizamos para que o estudante pudesse desenvolver a aprendizagem de determinada habilidade. Tudo bem? Ela deu certo? Não. Então a gente precisa rever ela. Ela deu certo? Sim. Então a gente vai investir mais e ir além com essa estratégia. 5.
Qual o papel das atividades de revisão e fixação no processo de aprendizagem? Que ações podem ajudar os alunos na retomada de conteúdos? Será que um banco de atividades paralelas de fixação pode ser útil? 6. Como as interações entre as crianças e a formação de grupos de estudos podem funcionar? Novamente, a gente está falando bastante de sala de aula invertida, instrução pelos colegas. Será que essa interação entre eles não pode ser uma ferramenta para desenvolver a habilidade que ele não desenvolveu? 7. Qual o papel do professor facilitador e como incluí-lo nesse processo? E 8. E os responsáveis pelo estudante? Em que medida as reuniões individuais com a família antes da finalização do bimestre para análise do desempenho dos alunos em dificuldades podem ser uma ação eficaz? Então, novamente, são reflexões a serem feitas junto com o professor coordenador, junto com a equipe da unidade escolar, para você desenvolver para que possamos desenvolver melhores estratégias para a recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. Tudo bem? E a gente está falando tanta coisa sobre refletir nossa prática, por quê? Refletir nossa prática nos leva a outros caminhos. Outros caminhos nos levam a, provavelmente, novos resultados. A recuperação é esperar novos resultados, esperar que o estudante desenvolva as habilidades de uma forma diferente. E a gente falou de recuperação, a gente está falando muito de metodologia ativa, e a gente está falando de preparar plano de aula com metodologia ativa para o programa de recuperação e aprofundamento. Mas, Fabi, por que a gente está fazendo essa conexão entre metodologia ativa e recuperação? Então, né, Evandro? Vamos pensar. Nós temos hoje, nesse novo normal, nós temos a questão de um novo espaço de aprendizagem, onde os nossos alunos, eles agora não estão mais fechados lá dentro do muro da escola. Agora eles ganharam, né? Se antes nós já falávamos que o aluno, ele aprende, né? Como diz Paulo Freire, ele aprende não só dentro da sala de aula, fora da sala de aula também. Se esse espaço de aprendizagem mudou, se a forma de aprender mudou, as nossas metodologias e as nossas práticas em sala de aulas, elas também têm que se adequar a essas mudanças, a esse novo, a essas inovações que Morin traz, né, dessas inovações, que ele fala bastante nessa questão. E aí, pensando nessas inovações e a forma do novo aprender, que nós pensamos nessas metodologias ativas, essas inovações metodológicas. E para isso, nós temos aí a pirâmide de William Glass. Você quer falar um pouquinho dela, Evandro? Se eu não ligar o microfone, não vai, né? Sim, Fabi. A pirâmide de William Glasser, que vocês já estão cansados de ver, provavelmente. A gente faz acho que umas 4 ATPCs que a gente tá passando essa pirâmide. Todas as outras áreas tá mostrando essa pirâmide. Mas por que essa pirâmide é tão importante? O Glasser, ele trouxe nos seus estudos o grau de retenção do conhecimento de acordo com a forma com que esse conhecimento é apresentado para o estudante. No caso de uma metodologia passiva, que são as primeiras aí de ler, escutar, ver e ouvir, você consegue reter no máximo 50% do conhecimento apresentado para o estudante. Quer dizer, o estudante consegue reter no máximo 50% do conhecimento apresentado. Mesmo que você faça com todos aqueles cuidados apresentados por Richard Meyer de aprendizagem multimídia, para você apresentar um conhecimento, o máximo que o estudante vai conseguir reter é 50%. Claro que nós temos algumas exceções que conseguem reter mais através de simplesmente assistir e ouvir um material. Mas tanto o Richard Meyer, que falou da aprendizagem multimídia, como agora o William Glasser, eles são são teóricos bastante experimentais também. Então, eles trazem resultados experimentais de vários anos de estudos.
E o Glass, ele traz que depois de muitos anos de estudo, ele pôde afirmar que quando você usa uma metodologia ativa, como a sala de aula invertida, a gamificação, a instrução pelos colegas, você consegue reter até 95% desse conhecimento, coisa que você não conseguia com a metodologia passiva. Porque quando o estudante age em cima do material de conhecimento, do objeto de conhecimento, ele desenvolve as habilidades necessárias para ele, para reter esse conhecimento, para conseguir utilizar esse conhecimento para a vida. Então a gente fala que ele retém 95% quando ele ensina algo para os outros. É como nós professores. Nós aprendemos muita coisa do nosso próprio componente, que nós estudamos muito. Nós estudamos o componente na graduação, nós estudamos teorias de educação na graduação, mas nós só aprendemos tanto teorias de educação como o nosso componente para valer quando a gente precisou ensinar para alguém ele. Nesse momento, a gente conseguiu reter até 95% daquilo que a gente estava falando. Então, quando a gente precisa buscar estratégias para passar esse conhecimento para outra pessoa, a gente desenvolve melhor as habilidades relacionadas a ele. Por isso que a gente retém melhor esse conhecimento. Tudo bem? E é por isso que a gente fala tanto dessa pirâmide, para mostrar como a gente consegue melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes utilizando metodologias ativas. Certo? E é por isso que os planos de aula, eles estão dentro de metodologias ativas. Agora, a gente vai apresentar para vocês uma pequena animação explicando como funciona, por exemplo, uma sala de aula invertida. A Fabi fez essa animação com muito carinho, gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá, Fabi? É isso mesmo, Evandro, só corrigindo, a animação é sobre metodologia, tá? Mas é isso mesmo, Evandro, e quando você diz, né, é que nós aprendemos, temos a parte teórica lá na faculdade, só quando pisamos lá no chão da escola que nós conseguimos reter realmente, porque aí nós estamos ensinando, podemos trazer isso para nós, né? Nós estudamos, mas a gente só consegue absorver mesmo quando nós nos unimos, nos juntamos e discutimos o material. Então, é verdade, essa pirâmide já foi muito dita, já foi muito mostrada, mas é muito importante que a gente tenha ela bem clara, e não é dizer que a aprendizagem passiva ela é errada, não. Nós precisamos do momento da aprendizagem passiva, nós precisamos do momento em que nosso aluno vai ler, ele precisa escutar, ele precisa se ver, mas depois desse primeiro momento, ele precisa ir para a parte 2, onde ele vai colocar em prática aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele leu, né? Ele não pode somente ler, escutar, ver e aquilo ficar por ali, ele precisa de ter a parte 2. Então, é uma encaixando com a outra, né? Então, vamos lá, Evandro. Bora pro ponto 1. Olá! Nós vamos falar agora sobre metodologias ativas. Talvez você já tenha ouvido falar algo a respeito. O que são essas metodologias? E no que elas diferem das que já utilizamos? Vamos pensar. Toda aula deve começar com um planejamento, e esse planejamento deve ter objetivos claros. Então vamos lá. Os objetivos devem obedecer a 4 critérios. Viável, se for atendido em uma aula ou no período planejado. Mensurável, se podemos medi-lo. Definidor, se ele define e esclarece a atividade e não se confunde com ela. Prioritário, se realmente é importante que o aluno aprenda. Mas e a metodologia? A metodologia é a nossa caixa de ferramenta para que os nossos objetivos sejam atingidos. As ferramentas, chamadas metodologias ativas, são aquelas ferramentas mais específicas ao trabalho que temos que fazer, que é levar os nossos estudantes à aprendizagem. Metodologias ativas são traduzidas em práticas pedagógicas que levam o estudante a pensar, e não só a ouvir e anotar. São atividades pedagógicas que envolvam o estudante no próprio processo de aprendizagem. Por isso, atividades nas quais o estudante possa discutir, escrever, ler, solucionar problemas e ensinar os outros são essenciais. Assim como as atividades de análise, síntese e avaliação,
é provocar o saber e pensar no que se faz. Bom, isso não quer dizer que iremos extinguir a nossa aula expositiva. Iremos sim, sempre utilizar parte da nossa aula com explicações, porém, não precisamos ficar somente com aulas expositivas. Uma dica é: interrompam as aulas expositivas de tempo em tempo. Isso manterá os estudantes atentos e ativos. Trabalhar com colegas é um forte catalisador da aprendizagem, como mostra a pirâmide de William West. Só guardamos 20% do que ouvimos, retemos 70% do que discutimos ou verbalizamos e 95% do que ensinamos aos outros. Ao desenhar seu plano de aula, o que você deve ter em mente é: que metodologia usar para manter meus alunos ativamente pensando? Bom, pessoal, então é isso. Agora, mãos à obra. Então, gente, agora que ficou um pouquinho mais claro, né, aprofundamos um pouquinho mais, retomamos alguns conceitos sobre metodologias ativas, vamos ver na prática, né, como que ela se dá, como que ela acontece. E aí eu trouxe para nós aqui um plano de aula. E aí eu trouxe, como nós trouxemos na TPC passada de Biologia, ensino médio, nós agora trouxemos de anos finais, sexto ano. Então aí eu tenho o conteúdo, né, que é objeto de aprendizagem, misturas homogêneas e heterogêneas com ingredientes caseiros. O objetivo dessa aula, né, aí eu trouxe a habilidade essencial, lembrando que para eu desenvolver essa habilidade essencial, eu primeiro verifiquei a habilidade suporte, se ela já está com os meus alunos, senão eu preciso retomar a habilidade suporte que nós citamos lá em cima. Tá? Aí nós vamos para o coração da nossa aula, que é o desenvolvimento. Eu sempre digo que o desenvolvimento, ele é o coração, vai contar como que nós vamos dar, dar continuidade à nossa aula. Bom, então, eu separei a nossa aula, como eu sempre separo, voltada para a metodologia sala de aula invertidas, em 3 momentos, tá? Eu tenho o momento antes da aula, que ela precisa acontecer, onde os alunos precisam ter acesso ao conteúdo daquela aula. Eu tenho o momento 2, que é o momento em que a aula acontece, e eu tenho o momento 3, onde precisa ocorrer o aprofundamento daquilo que foi feito no momento 1 e no momento 2. Então, no primeiro momento, né, é bom deixar claro que a habilidade que nós destacamos aqui, ela não será completada em sua totalidade. A proposta da aula, ela pode ter continuidade nas aulas subsequentes, tá? Então, nós vamos trabalhar essa habilidade, mas não na sua totalidade. Então, no primeiro momento, nós selecionamos, disponibilizamos para o aluno um vídeo, né? Lembrando que vocês, professores, têm construído vídeos excelentes aí, vocês têm feito coisas muito boas, então vocês podem utilizar o que vocês já criaram. Eu peguei um do YouTube, porque também tem muita coisa boa no YouTube, tem muitas aulas excelentes aí. Eu escolhi um vídeo onde não é um vídeo muito longo, porque nós sabemos que a nossa atenção desprende muito rápido, né, quanto mais os nossos alunos, então não pode ser um vídeo muito extenso. E disponibilizei um livro didático, evidenciando as páginas de 42 a 49, onde ele pode ter acesso ao conteúdo da aula. Então, para apoiar o meu aluno nesse momento, eu disponibilizei 2 questões disparadoras. Por que eu disponibilizei 2 questões disparadoras? Porque ele ainda não está acostumado a ter um olhar para o vídeo, né? Ele precisa, nesse momento, ser direcionado para o objetivo da minha aula. Então, eu coloquei 2 questões disparadoras, onde eu questionei, né, mistura de substância pode ser feita em casa? Palavra homogênea e heterogênea são palavras novas, né? Ou você já ouviu falar? E aí, no segundo momento, né, onde eu estou com eles, eu iniciaria uma conversa sobre o vídeo. Esse é um momento também muito importante, que o professor tem que estar muito bem preparado para os questionamentos que virá sobre o vídeo e sobre além do vídeo, né? A gente fala sobre metodologia ativa, sala de aula invertida, então é fácil? Não, não é fácil. Tá? Você tem que estar muito bem
pautado na sua metodologia, na sua aula, porque diferente de outro momento que você vai dispersar o seu tempo, digamos assim, em fazer outras coisas, em passar o conteúdo, a parte teórica, nessa metodologia, você não vai ter esse tempo. Então, você vai ter tempo para estar desenvolvendo essa aprendizagem criativa, né, despertando essa criatividade dos alunos. E aí, nesse momento, né, nós estaríamos aí utilizando para verificar o que ficou claro sobre o tema disponibilizado no vídeo, o que precisa rever, o que precisa ser aprofundado, né, e aí nesse momento nós vamos direcionando a aula com os levantamentos de conhecimento prévio sobre o que eles viram no vídeo, direcionando sobre as questões disparadoras. E num terceiro momento, nós estaríamos aí aprofundando, né, esse conceito que foi trabalhado. De que forma? Nós poderíamos pedir, aqui nesse exemplo, eu pedi para que fosse construída uma maquete, e essa maquete 3D, onde os alunos trariam ingredientes utilizados na cozinha, tanto homogêneo como heterogêneo, e aí isso seria feito em sala de aula. O interessante, né, que com essa metodologia, o meu aluno não necessariamente precisa fazer isso lá em casa, onde com outras metodologias ele estaria fazendo em casa. Ele vai fazer em sala de aula com a orientação do professor. E aí, nós temos aí a flexibilização curricular para os alunos com necessidades especiais ou com recursos, ou sem os recursos didáticos, que serão impressos para a realização da mesma e entregue aos estudantes. E nós também podemos disponibilizar imagens pelo WhatsApp, que tem um custo, né, baixo na questão de uso de dados, né? Nós podemos estar utilizando esse recurso que bastante alunos têm, né, talvez não consigam baixar um vídeo, talvez não consigam baixar um aplicativo, mas ele consegue mandar uma imagem de um texto, por exemplo, e circular, então nós podemos utilizar esse recurso. E aí nós temos a avaliação. Gente, esse é um plano de aula que nós colocamos como sugestão, como uma ideia, tá? É lógico que na hora que eu tô lendo aqui para vocês, outras ideias ao ver esse plano já vem surgindo, eu já mudaria, viu, gente? De verdade. Eu aqui, olha que eu tô conversando com vocês sobre esse plano, eu já falo, poderia ter feito isso, poderia ter tirado aqui e tal. E acontece com vocês. Então, utilizem aí a criatividade. O bom, Fabi, é que eles não podem reclamar que a gente não é honesto, que nós não somos honestos com eles. Aí, é verdade. Eu apresentando para vocês. Pode ser que agora pode ser que eu tenha uma nova ideia e mude. E pior que é verdade, eu tô lendo o plano, eu falei, nossa, eu poderia ter colocado isso aqui, por isso que às vezes eu paro. Então, vocês tenham isso como uma sugestão, uma ideia para que outra seja criada, né, a partir dela, tá, gente? Nós não somos os detentores dos saberes, estamos aqui aprendendo também com vocês, né, nesse novo normal, e cada socialização que vocês colocam no chat, isso acrescenta muito para nós. Então, assim, é uma ideia, tá? E eu espero que seja útil aí para vocês esse plano de aula. E agora eu vou deixar com você, Evandro, para você falar um pouquinho do seu plano de aula. Isso aí, Fabi, muito obrigado. Agora a gente vai falar do plano de aula de física, utilizando uma mistura da metodologia de instrução pelos colegas, que é uma forma de sala de aula invertida, com a gamificação que já foi abordada em aulas anteriores. Então, aqui a capa inicial do plano de aula, igualzinho o plano de aula apresentado pela Fabi agora, nós temos aí como professor Evandro Pontes, que sou eu, a turma, que é a segunda série do ensino médio, componente curricular física, o conteúdo calor específico, condução e convecção e radiação. Nossos objetivos são compreender a relação entre calor e temperatura, entender as formas com que o calor é transmitido e utilizar a relação matemática de calor sensível.
A habilidade que a gente está tentando desenvolver é a habilidade essencial que nós falamos anteriormente, que é explicar fenômenos térmicos cotidianos com base nos conceitos de calor específico e capacidade térmica, e identificar a ocorrência de condução, convecção e radiação em sistemas naturais e tecnológicos. A etapa 7 é o desenvolvimento. Na primeira aula, nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica prévia, certo? Essa avaliação já, na verdade, é uma dinâmica para que nós possamos atiçar a curiosidade do estudante, para que ele possamos começar a nos divertir com ele. Lembrando que essa metodologia está dentro da gamificação e na instrução por pares. Começamos então a primeira etapa dessa avaliação, que é, utilizando o aplicativo Mentimeter, a gente vai criar uma nuvem de palavras junto com os estudantes, certo? No Mentimeter você vai criar uma nuvem, você vai criar um termo, o termo no caso é calor, você vai enviar um link para os estudantes vão lá, acessam o link e eles podem colocar as respostas, palavras que eles relacionem com calor. Você dá um tempo para eles, após o término desse tempo, você vai ter uma nuvem de palavras que os próprios estudantes criaram com coisas que eles relacionam ao calor. Lembrando que nesse primeiro momento é esperado uma grande quantidade de palavras que eles estejam relacionados com a sensação de quente e não com o conceito real de calor. A segunda etapa, você vai fazer o mesmo movimento, mas agora a palavra que você vai utilizar é temperatura. Novamente, você dá um tempo para os estudantes, eles vão preencher o Mentimeter e vamos criar uma nuvem de palavras que os estudantes relacionam com a palavra temperatura. Na terceira etapa, você dá uns 3 minutos para os estudantes discutirem, conversarem ali, pode ser mesmo numa videochamada, num grupo de WhatsApp, tudo isso, na verdade, você pode fazer durante uma videochamada ou durante um grupo de WhatsApp, numa conversa de grupo de WhatsApp, certo? Nesse terceiro momento, você vai dar um tempo para que eles possam discutir sobre as palavras, se eles vão querer tirar ou não alguma palavra que está nas nuvens. Na etapa 4, os estudantes vão apontar e votar palavras que eles querem retirar daquela nuvem de palavras, seja da nuvem calor, seja da nuvem temperatura. O professor, então, vai realizar essa remoção de acordo com o que os estudantes apontaram. Na etapa 5, o professor irá dar uma breve explicação, não precisa ser nada muito aprofundado nesse momento, mostrando que, apesar de terem relação um com o outro, calor e temperatura são conceitos diferentes, são coisas diferentes. Assim como o calor e a sensação térmica de quente ou frio também são coisas diferentes. E após isso será entregue para os estudantes um texto, um interrogatório com calor, de Maurício Pietrocola, para que eles possam fazer a leitura para a próxima aula. Na aula 2, nós teremos o primeiro momento em que o professor fará uma breve explicação dos conceitos de calor e temperatura e a sua relação com a sensação de quente e frio, fazendo referências ao texto que os estudantes leram. Aqui, novamente, vocês podem fazer isso durante uma videochamada ou vocês podem fazer isso com um vídeo explicativo no YouTube. Inclusive, o texto do interrogatório... Bati de novo no microfone. Inclusive, o texto do interrogatório com calor, vocês têm ali no YouTube algumas dramatizações desse texto para que vocês podem utilizar. O segundo momento da aula será apresentada uma pergunta conceitual para toda a turma que eles vão responder, aqui está falando simultaneamente, mas vão responder de uma forma lúdica utilizando o Kahoot. Se vocês lembrarem, na TPC de Química eu já dei um tutorial de como criar um questionário com o Kahoot. Nesse caso, você vai criar apenas uma pergunta para os estudantes, certo? A questão conceitual está aqui apresentada no plano, que é, apesar das altas temperaturas nas regiões desérticas, é extremamente comum ver viajantes utilizando grandes peças de roupas por todo o corpo, inclusive na cabeça. Por qual razão fazem isso? Você coloca 4 alternativas, os estudantes irão responder. De acordo com as alternativas dadas, nós vamos para o momento 3, em que você irá agrupar esses estudantes e eles vão discutir sobre as respostas que eles deram. Essa discussão, eles vão tentar convencer uns aos outros sobre o porquê que a resposta que ele deu era correta, certo?
Você vai dar aí um tempo para eles discutirem. Depois desse tempo de discussão, você retoma a mesma questão conceitual no Kahoot. E eles vão responder novamente essa questão. Nesse momento, nós esperamos que tenhamos uma quantidade maior de estudantes escolhendo a resposta certa no questionário do Kahoot, certo? Isso é o esperado. Caso não atinja isso, você refaz o movimento de fazer novamente uma explicação conceitual, só que agora com outro caminho, faz uma nova pergunta conceitual e refaz todo o movimento que foi feito até aqui. Se realmente atingimos o esperado, que é um aumento nas respostas corretas, nós vamos para o último momento da aula, que o professor irá justificar cada uma das respostas e apresentar qual que é a alternativa correta para a turma, certo? Então nós iremos para a aula 2, que é a atividade experimental. Aqui eu já falei até em outro ATPC dessa atividade experimental, que é a atividade experimental onde você tem 3 baldes de água, um com água fria, um com água quente, um com água em temperatura ambiente. O aluno vai mergulhar uma mão em cada água, depois vai mergulhar as 2 mãos na água em temperatura ambiente. Ele, então, vai responder as questões apresentadas para ele sobre as sensações que ele teve na experiência. A aula 4, nós vamos fazer um movimento semelhante ao que foi feito na aula 2. Agora o professor vai realizar uma breve explicação sobre as formas de transferência de calor, seja por condução, convecção ou irradiação. Depois dessa breve explicação, vamos para o Kahoot novamente apresentar uma questão conceitual. Os estudantes irão responder e, de acordo com a resposta, vamos agrupar esses estudantes para que eles possam discutir entre eles qual seria a resposta correta. É importante que o professor não interfira nessa discussão, a não ser de observar como a discussão está ocorrendo, para que não haja interferência do professor nessa discussão, tudo bem? Novamente, a questão conceitual é apresentada para eles respondem, e de acordo com a resposta que for dada, nós vamos para a etapa, para o momento 5, onde o professor irá justificar cada uma das respostas e apresentar a resposta correta à turma. Na aula 5 será uma aula expositiva. Lembra que a gente falou, as metodologias ativas não excluem as aulas expositivas. Às vezes a gente precisa dessas aulas. Então, no primeiro momento, o professor irá explicar que existe uma relação entre a massa e o material do corpo e a sua troca com calor, e a sua troca de calor com o ambiente ou com outros corpos, ao sofrer alguma variação de temperatura. Após essa explicação, será apresentada ao estudante a equação de quantidade de calor sensível, relacionando com a explicação, e então resolverá 2 exemplos de aplicação com os estudantes. Os estudantes, após isso, receberão exercícios para resolução, mas para auxiliar eles na compreensão de como realizar a operação. Por fim, o professor irá resolver os exercícios junto com os estudantes. Eu coloquei na lousa, mas isso aqui é mais um vício que a gente acaba tendo, já que nesse momento a gente pode, por exemplo, utilizar o quadro de avisos do próprio Google Meet, que permite que você rabisque lá e apresente para os seus estudantes. Tudo bem? Na aula 6 teremos a avaliação final. A avaliação final ela tem um formato semelhante às provas tradicionais, mas é semelhante com algumas adaptações para deixar mais ativa essa prova, certo? Consiste em 8 questões, sendo metade delas questões objetivas e metade dissertativas. De forma fria, nós temos as questões objetivas valendo 1 ponto e as dissertativas valendo 2 pontos. A atividade tem uma duração de 35 minutos. Nos 15 primeiros minutos, os estudantes vão resolver as atividades o tanto que eles conseguirem. Após esses 15 minutos, os estudantes terão 5 minutos para conversar entre si sobre as questões da prova, sobre a prova que eles estão fazendo, certo? E eles vão aí discutir quais foram os resultados obtidos e quais foram os caminhos encontrados, se eles estão seguindo pelo caminho certo ou não. Após essa discussão,
eles terão mais 15 minutos para finalizar a atividade. Lembrando que a pontuação máxima é 10, já que é o nosso conceito máximo. A prova, se vocês forem somar, ela tem um total de 12 pontos. Então, todos os estudantes têm uma margem de erro de 2 pontos na atividade, que eles podem perder por alguma desatenção ou algo do tipo, que não vai interferir no resultado final dele. Tudo bem, gente? E esse é o plano de aula de física. Eu falei do Mentimeter, eu vou passar para vocês um rápido tutorial de como a gente cria uma nuvem de palavras cooperativa no Mentimeter. Vamos lá. Entrando no site www.mentimeter.com, nós vamos dar de cara com essa interface do Mentimeter. Ela é em inglês. Infelizmente, essa ferramenta ela é em inglês, não tem ela em português, mas ainda assim ela é bastante intuitiva, não há segredo, vocês vão ver. Nessa tela inicial, se vocês não têm ainda uma conta, vocês vão em Sign Up, certo? Se vocês já criaram uma conta, vocês vão em Login. Indo em Sign Up, você vai ter a opção de criar uma conta com o seu Facebook, com sua conta do Google, ou criar com qualquer e-mail, escolhendo o e-mail e senha, certo? Eu vou colocar aqui com minha conta do Google. Criei, ele vai perguntar para mim para que eu quero a conta, certo? Eu vou mostrar aqui, vou colocar a opção Educação. Aqui ele está perguntando se eu sou estudante, não sou estudante, vou deixar do jeito que está. Ele pergunta quais são os objetivos para usar o Mentimeter. Eu vou colocar aqui Training and Educating. E colocar Save Selection. Ele vai apresentar os planos, novamente. A gente não quer gastar dinheiro, então nós vamos para o plano grátis. Nós já estamos com a interface que nós vamos trabalhar do Mentimeter. Para que eu possa desenvolver uma nuvem de palavras colaborativa, que foi difícil de sair essa palavra, eu venho em New Presentation. Clicando em New Presentation, já estou aqui na interface de criação. Existem, na verdade, várias opções que a gente pode criar. Eu vou criar uma nuvem de palavras, então eu vou criar Word Cloud. Eu vou colocar aqui em Your Question, qual que é a palavra que eu quero que eles tenham uma relação. Então, no caso, calor. O tema da minha nuvem de palavras é calor. Na opção abaixo, eu decido quantas respostas cada estudante pode dar, certo? Se ele pode dar 1, 2 ou 3 respostas. Existem algumas outras opções para você mudar o layout, ou fechar ou abrir a votação, mas elas não são importantes nesse momento. Você pode explorar um pouco melhor o Mentimeter quando tiver um tempinho, professor. Você então vai vir em Share. Em Share, você tem aqui o Voting Link. Esse Voting Link é o link que irá levar para a página que o estudante irá utilizar para votar. No caso, o estudante ele terá essa visão. Ele irá digitar alguma palavra aqui. Vou colocar alguns exemplos que são esperados. E vão clicar em Submit. Assim que eles responderem, professor, você vai ver que as palavras já começaram a surgir na sua nuvem de palavras, certo? Quanto mais a palavra for citada, maior ela vai ficar nessa nuvem. E todas as palavras vão ser encaixadas nessa imagem de forma aleatória. Você pode baixar os resultados em PDF ou colocar em Present para apresentar esses resultados para os estudantes. E essa será a janela de apresentação. Aqui embaixo nós temos quantas pessoas responderam e aqui as palavras indicadas. E assim a gente cria uma nuvem de palavras utilizando o Mentimeter, que aí a gente consegue fazer aulas mais interativas com os estudantes, com eles dando opiniões, com eles falando palavras, que eles relacionem com alguns conceitos. E sobre o Mentimeter é isso, e esse é o meu plano de aula de física para que vocês possam aproveitar, professores. Agora vocês vão observar na tela os materiais que nós utilizamos como base para a nossa formação de hoje, para a nossa ATPC.
fique claro, o que nós estamos dando são algumas ideias. A gente não não quer que vocês utilizem necessariamente o nosso plano de aula, mas a gente também não quer deixar vocês às cegas no meio do nada. Nós sabemos que não vamos resolver todos os problemas que nós temos na nossa região para a aprendizagem, porque muita coisa foge da nossa governabilidade, foge da governabilidade tanto da escola, do professor, da diretoria de ensino, e a gente está tentando ajudar o máximo que a gente pode, do jeito que a gente consegue. Essas formações, elas são para justamente a gente compartilhar essas experiências, porque a gente vê as mensagens que vocês mandam em outras ATPCs, a gente tenta cozinhar as ideias, junta eu e a Fabi, começa a sair um monte de fumaça da cabeça, e a gente vem com material da ATPC para a gente fazer a formação, certo? Eu agradeço muito a participação de vocês. Fabi, gostaria de falar algo com eles? Gostaria de agradecer também, Evandro, os professores. Como o Evandro já disse, é uma equipe tem estado bem presente nas formações, principalmente nas formações de ciência. Nós temos trazido os professores, eles têm estado ao nosso lado, né? E eu queria também agradecer a participação de vocês aí no chat. Obrigado pelas contribuições, como também já foi dito, isso é muito importante para nós darmos um norte na nossa formação, para nós saber, né, para onde ir, de acordo com as contribuições que vocês dão. Queria agradecer, Evandro, pela parceria, né, mais uma vez, estamos aí junto, valeu. Como foi dito, né, quando nós discutimos o material com o colega, a coisa parece que flui melhor, então essa parceria é muito importante. E eu espero que nós tenhamos conseguido dar o nosso recado, deixar aqui, como o Evandro falou, a nossa ideia, e não necessariamente algo que tenha que ser seguido, mas que ela possa ajudar, que a partir delas vocês consigam gerar outras ideias, né? Gente, eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Valeu, até a próxima, hein? Obrigado, professores. Qualquer sugestão que vocês tiverem, o formulário está aí na descrição do vídeo, tudo bem? Vocês podem mandar lá a sugestão, que os professores que comentaram no chat, a gente pegou, tem algumas ideias muito interessantes até de programação de banco de dados, de ferramentas para esse tipo de coisa. A gente está, na verdade, analisando as possibilidades, e assim que a gente tiver alguma resposta, a gente retorna para vocês, mas a gente fica muito agradecido por toda a sugestão. Então, professores, muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima TPC.